E aí, concurseiro, seja bem-vindo à entrevista com o especialista. E no programa de hoje, a gente vai dar aí 10 passos, 10 dicas que você precisa seguir para ser um concurseiro de sucesso. Vamos abordar 10 tópicos que você precisa ficar de olho para conseguir aí obter esse sucesso que eu sei que é o que você quer. E o meu convidado de hoje é Vitor Gomes, ele que já foi aprovado para tribunais, é ex-fiscal de renda e hoje ajuda outros concurseiros, né, a obterem aí essa realização que é o que todo mundo quer, né? Quem está estudando, se preparando. Exatamente, Yasmin. A gente está aqui hoje para compartilhar dicas valiosas para você, concurseiro que está nessa jornada árdua aí, estudando para concurso público. Vitor, vamos começar compartilhando aí para a galera, na sua visão, o que é ser um concurseiro de sucesso? Concurseiro de sucesso é aquele que consegue chegar ao equilíbrio, aquele que estuda da forma correta, que profissionaliza e leva a sério todo o processo de estudos. Isso sim é ser um concurseiro de sucesso, porque não é somente estudar para concurso público. A gente sabe que, além disso, a gente tem uma vida e a gente tem que buscar chegar a esse equilíbrio. Só que, além disso, a gente tem que profissionalizar o processo. Então, um concurseiro de sucesso é o concurseiro que busca este equilíbrio, estudar da forma correta, fazer o que é preciso ser feito e buscar o equilíbrio familiar, o equilíbrio, cuidar da sua saúde, dentre outras coisas. Então, o concurseiro de sucesso é aquele que busca aprimorar o seu processo de estudos, né? Estudar da forma correta e equilibrar com a sua vida pessoal. Perfeito. E hoje a gente vai dar dicas aqui para ele conseguir alcançar esse equilíbrio, né? Vamos começar falando sobre o cronograma. Como que isso aí ajuda na vida do concurseiro? Vamos lá, Yasmin, vamos falar um pouquinho sobre o cronograma de estudos. Pessoal, é o seguinte, a gente sabe que, vou até fazer uma analogia aqui com quem começa agora numa academia, a gente sabe que você vai chegar, você que é um concurseiro iniciante, vai chegar vai sentar para estudar e não vai saber o que efetivamente estudar, o que tem que ser feito. Então, fazendo uma analogia com a academia, a gente tem que o quê? Ter uma orientação, ter um cronograma de estudos, né? Ter um cronograma para você seguir, para efetivamente você fazer da forma correta. Então, um cronograma de estudos, basicamente, é o quê? É o que vai te dar o norte, vai te dar a diretriz para você conseguir estudar e saber o que você tem que fazer dentro daquele dia, dentro daquela semana. E às vezes é um problema, né? Porque a pessoa quer começar a estudar sem se organizar e aí ela acaba, às vezes, deixando passar coisas, deixando passar matérias do edital dela. E isso realmente acaba prejudicando ali, né, a vida e a rotina do concurseiro que tem sonho de ser aprovado e entrar no setor público. Certamente. E é aí que entra a importância de você se organizar dentro do processo. E a organização é fundamental, proveniente, né, dando o primeiro passo com o cronograma de estudos, né? Porque se você não tiver, você não sabe o que você tem que fazer, como você bem ponderou, Yasmin. Se você não tem um cronograma, o que você vai estudar hoje? Você não sabe o que vai ser feito. Senta então, para estudar e fala, e o que vou começar agora? Por qual matéria? Como a gente fez a analogia com a da academia. Você vai para uma academia, você tem que saber o que você efetivamente está fazendo, o que tem que ser feito. É um cronograma de exercícios juntamente a um cronograma de estudos. Então a gente faz essa analogia aí para ficar bem claro para você, concurseiro. Muito boa. E agora, falando sobre um ponto que é delicado. O concurseiro, às vezes, ele tem pouco tempo para estudar, porque ele precisa conciliar com outras tarefas ali da vida dele. Mas a gente sabe que estudar ali direto, tantas horas, não é bom, né? Acaba fazendo mal. Mas eu queria que você explicasse a importância da pausa e quanto tempo aí você recomendaria que um concurseiro desse de pausa entre uma hora e outra, ou entre um momento de estudos e outro? Yasmin, é um ponto bem importante que eu gosto de pegar até alguns exemplos de alunos aprovados, que é o seguinte, que muita gente quer se comparar com alguém. A gente sabe que sim, é necessário termos uma referência de quem conseguiu chegar lá para buscar ideias, mas só que o ponto principal é que cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu dia a dia. Então, ou seja, Vitão, mas você crava quanto tempo de pausa que tem que ser feito dentro do processo, quantas horas eu estudar? Isso é muito relativo. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um aluno que tem apenas 3 horas para estudar. Então, às vezes, ele vai conseguir ter uma pausa de 30 minutos, uma pausa de 10 minutos. Então, eu não gosto de cravar, de amarrar um tempo
único. Por quê? Porque cada um tem uma rotina. Então assim, Vitão, tá, mas o que você diz, eu tendo 3 horas diárias para estudar, como que eu devo fazer quanto a essa questão da pausa? Poxa, a gente sabe que se você tem 3 horas diárias, já a gente sabe que a sua vida é muito corrida e tal, comum isso acontecer, até porque, agora voltando lá no início, né, que a vida é dinâmica e a gente busca um equilíbrio dentro do processo de estudos. E você pode tirar de 15 a 20 minutos intercalando entre 2, 3 matérias, tá certo? Então, Vitão, quanto tempo de pausa eu tenho que fazer dentro do processo para ter o melhor rendimento? Isso varia conforme essa rotina. Como eu tenho alunos que estudam 10 horas por dia, eu também tenho alunos que estudam apenas 3 horas por dia. Então é cada um dentro da sua realidade. E aí vai até um comentário sobre o processo de estudos em si, que é o seguinte, pessoal, vocês têm que ter como referência a vida de vocês. Utilizar exemplos de pessoas que conseguiram chegar lá, mas não se usar como proposta o que aquela pessoa fez. Ou seja, querer ser igual, ter aquela rotina, não, como eu estou dando exemplo. Tem alunos que estudam 10 horas líquidas, mas um aluno normal estuda apenas 3 horas líquidas. Então, pessoal, fiquem muito atento a isso. E quanto a essa proposta das pausas, tenta adequar de 15 a 20 minutos, 30 minutos, conforme a sua rotina, conforme o seu dia, tá certo? Muito bom. Acho que agora a gente já está indo para a terceira dica. Sim. Vamos supor que ele já tenha o cronograma dele ali, já sabe os momentos de pausa, já está tudo organizadinho. Você recomenda que ele tente aplicar alguma técnica de estudo específica, que ele vá testando? Quais são as opções? Vamos falar um pouquinho sobre técnica de estudo. Técnicas de estudo. Pessoal, é o seguinte, a gente sabe que atualmente está passando em concurso público, de uns anos para cá, é a questão do profissionalismo. Que profissionalismo? É efetivamente você tornar o seu processo de estudo profissional. E aí que entra a questão das técnicas de estudos. Ou seja, você vai sentar para estudar e como que você faz para estudar? Será que eu grifo? Será que efetivamente eu leio o resumo? Eu escrevo fazendo resumo? Isso é muito importante para determinar a sua aprovação. Quantas questões resolver? Então é aí que a gente entra na questão das técnicas de estudos. Pessoal, mais uma vez, não existe uma fórmula cravada de como deve ser feito. Eu vou passar umas dicas para vocês, tá certo? Inclusive, só que vocês têm que perceber, se autoanalisar se alguma dica se enquadra dentro da sua rotina. O primeiro ponto é o seguinte, muitas dúvidas que os alunos trazem quanto a essa proposta de técnica, né, de como aplicar, como eu efetivamente sentar para ver a teoria, eu tenho que fazer o resumo, eu posso usar o resumo do material? Galera, isso aí você vai fazer o seguinte, se você está começando a estudar agora, você é um concurseiro iniciante, você vai ter que precisar sim fazer um resumo. Você vai pegar os principais pontos, se você estiver assistindo uma videoaula, você pegar e resumir aquela videoaula. Por quê? Porque no futuro próximo, você vai retornar nesses resumos. Você não vai ficar perdendo tempo de ficar o tempo todo assistindo aquela videoaula, até porque hoje é presente, amanhã é futuro. Então, ou seja, daqui a um tempo, você vai voltar naquele assunto que você estudou, até porque o processo de estudos ele é dinâmico. Então, tem que fazer um resumo, você que está começando agora? Sim, é importante. Então, se você é um concurseiro iniciante, você pode fazer resumo, sim. Vitão, mas o material que eu tenho, ele já tem um resumo, você pode usar como base esse material que você tem, mais enxuto, para efetivamente você incrementar. Tá, então a primeira técnica, sim, fazer uns resumos. Vitão, e quanto às questões, quantas questões eu tenho que resolver? Depende do nível de estudo que você se encontra. A técnica que a gente aplica para quem está começando agora, de 20 a 30 questões ali dentro daquela proposta do assunto estudado dentro da semana, e você vai incrementar o seu resumo com os erros que você teve naquelas questões. Então uma técnica de suma importância que vocês têm que ter esse material de resumo para quê? E incrementar com essas questões. Qual o objetivo? Quando você for revisar, você não vai precisar voltar, por exemplo, em 10 videoaulas, ou então voltar em tudo aquilo que é um material muito extenso e você não vai dar conta. Então você pode fazer essas duas técnicas que eu aplico muito com os meus alunos e, claro, eu busco eficácia, aprovação. E o resultado é muito satisfatório. Então, fazer efetivamente o seu resumo e incrementar o seu resumo com os erros que você tiver das questões que você se propôs a fazer dentro daquela semana. Muito bom, já foi dando várias dicas, inclusive eu acho que a gente vai passar aqui, isso é ótimo, inclusive. A galera gosta, né? O pessoal gosta de macetes, de umas técnicas diferentes. Bancas.
Você acha que entender a dinâmica das bancas às vezes assusta, né? Tem umas bancas aí que o pessoal, quando escuta falar que é a responsável por aquele concurso, já entra em desespero. Sim. Meu Deus, não vou nem fazer o concurso. Mas você acha que entender a dinâmica das bancas pode ajudar o concurseiro aí a ter sucesso? Certamente, certamente. Até porque cada banca tem um examinador. E você sabendo a banca, ela vai dar dicas do que ela costuma cobrar em suas provas. Principalmente se for uma banca conhecida, recorrente, que aplica muitas provas, né? Então é muito importante você ter o conhecimento de como aquela banca se posiciona sobre aquele determinado assunto, certo? Então, Vitão, mas o que você recomenda de dica aí de bizu reto para a gente fazer? Resolver muitas provas anteriores, muitas questões da sua banca, para você ter efetivamente um entendimento de como ela se posiciona sobre determinado assunto. Então, ou seja, Vitão, eu estou diante de uma banca muito difícil. O que eu faço? Pessoal, se é difícil para você, é difícil para ela, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. É um desafio que todos nós estamos diante. Só que você aplicando, sabendo como a banca se posiciona sobre determinado assunto, você tem uma possibilidade maior de ela repetir aquela cobrança e você ter um resultado satisfatório, que é o quê? A sua aprovação. Que eles estão aí almejando. Agora falando sobre material de apoio, você acha que ele pode dar ali um suporte para o concurseiro? Você teria alguma recomendação, por exemplo, no físico? Pode ajudar mais pela oportunidade dele de escrever? Ou no digital por estar em qualquer lugar? Ou ele tem que ter todas as opções, físico, digital, em qualquer lugar para acessar o tempo todo? Quem me conhece sabe, Yasmin, que quando eu comecei a estudar para concurso público, vou até me citar como exemplo aqui, porque eu peguei esse processo de transição, de implementação do físico, dos cursos preparatórios presenciais e a inserção dos materiais de forma digital. O que eu pude concluir analisando enquanto concurseiro esse processo de transição e agora trabalhando com mentorias, né, para concurso público nessa dinâmica digital e também presencial. Que isso depende muito da rotina, depende muito de cada aluno. O que tem que estar bem claro para o aluno, para vocês, é o seguinte: vocês têm que perceber o que é mais eficaz. Por quê? Porque, olha só, vou citar como exemplo duas dinâmicas digitais. A dinâmica da videoaula e a dinâmica do PDF, que você pode imprimir ou você pode manusear digitalmente. Tem gente que diz que não é para você estudar com videoaula. Só que tem gente que diz por quê? Porque você vai ganhar mais tempo estudando com PDF. Só que isso é muito relativo. Suponhamos que você vai estudar uma matéria muito difícil, vamos pegar agora como exemplo o edital da Receita Federal, é fluência de dados. Você vai estudar Python. Como é que você vai estudar somente com o PDF? Não, se você se engessa nessa dica, que o PDF você não vai ter eficácia, porque 99% dos alunos têm muita dificuldade em fluência de dados. E certamente, se você está tendo essa dificuldade, porque você pegou essa orientação de alguma outra pessoa, tem que retificar, você tem que buscar essa alternativa. Então, você acha melhor, Vitão, pegar a vídeo ou pegar o PDF? Isso depende da matéria, depende da sua dificuldade, que é analisada individualmente. Ah, Vitão, tá, mas o que você acha, inclusive a sua dúvida, que são dúvidas recorrentes dos candidatos, o que você acha do material físico ou do material impresso? Do material impresso ou do material digital? Isso é muito relativo. Por quê? Porque tem gente que só se adapta com material impresso. E é isso, não está errado, gente. Que isso fique claro para vocês. Vocês têm que entender que... Agora eu vou voltar lá, Yasmin, no início, que você tem a sua vida, você tem a sua rotina, você tem que espelhar alguém, mas não necessariamente ser igual àquela pessoa. Você vai pegar aquelas dicas para quê? E você implementar no seu processo de estudos. Então, você recomenda. A única coisa que a gente não pode abrir mão é o seguinte: você tem que ter um material de qualidade ali para você estudar. Porque isto sim faz a diferença. Porque, vou citar mais uma vez, essa disciplina que é de uma complexidade muito grande, que é a TI, né? E tendo visto o edital da Receita Federal publicado, como é que você vai querer usar somente como uma referência um material, uma matéria que tem? Então não dá, gente. Então, efetivamente, você tem que buscar a alternativa conforme a sua característica. Agora, Vitão, eu posso imprimir? Show. Vitão, eu não posso imprimir? Fica totalmente a seu critério. Eu rendo melhor lendo no computador. Beleza, continua fazendo.
Só que nem todo mundo tem essa dinâmica. Às vezes você pega um ônibus, como eu tenho aluna aprovada agora no INSS, que ficou em 7º lugar, inclusive, ela resolveu as questões no ônibus. Eu dei isso como sugestão. Eu falei, pô, o que você faz no ônibus? Ah, então eu fico no Instagram. Eu falei, não, beleza, o que você vai fazer? A partir de agora você vai resolver as questões no seu trajeto e olhar os comentários das questões. Ou seja, ela imprimia as questões e resolvia. E ela lia os materiais de resumo que ela havia constituído, ou seja, imprimia, ela fazia os flashcards, imprimia e ia lendo no ônibus e resolvia as questões. Então, que isso fique claro, Yasmin, que você tem qual das 3 opções só é a melhor? Vídeo, PDF, impresso, conforme a sua rotina que você vai fazer essa adaptação. Agora, o pulo do gato. O seu material tem que ser um material de qualidade. Não adianta nada você deslocar tempo e, teoricamente, sentar para estudar se você não tem um material de qualidade. Acho que você tocou num ponto muito importante, né? Que é essa relação das pessoas, às vezes, quererem seguir um modelo de alguém. Porque essa pessoa foi aprovada, deu certo, mas sem levar em consideração suas próprias particularidades. E uma outra questão é que, às vezes, as pessoas acham que, se ele fez assim e deu certo assim, eu tô fazendo do meu jeito, de um jeito que funciona pra mim, mas tô fazendo errado. Porque não foi isso que fulano fez que conseguiu aquela posição. E as pessoas acabam não levando em consideração as suas próprias particularidades. Então, essa dica é fenomenal, independente do formato, né, que ela vá consumir esse conteúdo, que ela talvez teste todas as opções, presencial, assista videoaula, assista aula presencial, pega o material digital, material físico, vá escrevendo ou falando, gravando áudio, que ela teste todas as opções e veja, né, o que é melhor para ela, o que vai funcionar, desempenhar melhor ali e que vai fazer ela conseguir essa aprovação. Agora falando sobre saúde física e saúde mental. Eu coloquei esses 2 tópicos aqui num bloco, mas eu sei que vai ter muito conteúdo aí para você poder desenvolver. Como que cuidar da saúde física e da saúde mental vai ajudar esse concurseiro a ter o sucesso e a aprovação no concurso público que ele deseja? Yasmin, isso aí é um ponto muito importante, porque a gente vai voltar lá no nosso primeiro tópico, que era uma característica, até agora me citando como exemplo enquanto concurseiro, e observando quem estava do meu lado ali estudando para concurso também, que na minha época de estudos, né, todo mundo foi aprovado e a gente consegue ter uma métrica ali, inclusive dos alunos. Pessoal, o que é muito importante é o equilíbrio. A vida não é só estudar. A gente sabe que estudar é muito importante e é muito necessário, você tem que se dedicar, colocar intensidade para você conseguir chegar onde você quer chegar, tá certo? Que fique claro isso. Tá, mas você tem que ter o equilíbrio. O que é ter o equilíbrio? Você cuidar da sua saúde. Você cuidar da sua mente. Você precisa do seu lazer. Você precisa de ter um corpo saudável. Você precisa se alimentar bem. Então o que acontece? Era um erro que eu tive na minha preparação e que eu via que muitos alunos também estavam incorrendo. Inclusive alunos meus que, assim, quando entra para a mentoria, e a gente começa a observar o porquê. Pô, peraí, por quê? Eu pergunto, você está fazendo atividade física? Não, não tô. Então, peraí, já pegou um primeiro erro. Como é que tá a sua alimentação? Tá desregulada. Como é que tá o seu relacionamento com a sua família? Tá desregulado. Porque o que acontece, pessoal? Isso aí eu vou falar até para quem é pai, é mãe aí, né? Porque a gente sabe que tem muitos concurseiros que passam por isso. A gente está trabalhando com pessoas reais aqui. Eu estou dando exemplo de pessoas reais. E acha que muitas das vezes os filhos atrapalham, ou o marido, ou a mulher. Pessoal, é o seguinte, a gente tem que buscar o equilíbrio. Ou seja, você conseguiu suas 3 horas para estudar, deu o seu máximo ali dentro das 3 horas. Só que equilíbrio? Equilíbrio que você precisa dar atenção para sua família, você precisa dar atenção para você dentro do seu lazer. Agora, você não pode também criar formas que não vai te ajudar dentro do seu processo. Ou seja, Vitor, eu gosto de tomar uma cerveja. Pô, pessoal, é o seguinte, se essa cerveja vai implicar você não estudar no outro dia, aí fica complicado. Por quê? Porque você vai quebrar a sua rotina de estudos e você tende a não ter um resultado satisfatório. Então, assim, tende a haver esse equilíbrio. Você tem que buscar esse equilíbrio, tá certo? Vitor, mas eu só tenho essas 3 horas e tá dando tudo errado essa semana. Eu costumo falar para os meus alunos, que inclusive já sabem disso, né? Porque eu trabalho muito essa dinâmica, a gente tem que trabalhar a nossa vida com 2 cenários. O melhor cenário e o pior cenário possível. O melhor cenário é o cenário que eu costumo chamar, né, de Fantástico Mundo de Bob. Então, o que é o Fantástico Mundo de Bob? Fantástico Mundo de Bob é você sentar com todas essas canetinhas, você não ter problema nenhum, você acordar bem e efetivamente conseguir estudar tudo que é proposto para você. Fantástico Mundo de Bob é isso, porque essa não é a realidade que sempre vai transcorrer dentro da sua semana.
e o pior cenário. O pior cenário é quando tudo dá errado. Entende? Então, assim, o que a gente busca? O equilíbrio do melhor, agora somente tirando o viés familiar, somente trabalhando com o viés de preparação em si. O melhor e o pior cenário. O melhor e o pior cenário no processo, você busca o equilíbrio. Porque vai haver dias que você não vai estudar. E você tem que saber como você vai lidar com isso. Que é aí que entra a questão da mentoria, que eu vejo que muita gente não trabalha essa dinâmica. Ficar mandando planilha de estudos e, na minha opinião, isso não funciona. Por quê? Porque você tem que ter um referencial do seu cronograma de estudos, mas você tem que ter esse referencial de estudos, que é o seu cronograma, pautado, né, com as coisas que fogem ao seu controle, ou seja, o que a gente chama de fator externo, que a pandemia veio nos mostrar agora. Ou seja, você estuda com o melhor cenário e com o pior cenário, buscando o seu equilíbrio. Então vai haver dias que você não sabe, consegue estudar, e por que eu estou falando isso para vocês aqui? Yasmin, a gente está tocando nesse tópico, que é de suma importância, porque o pior cenário ele vai acontecer. E você tem que saber como sair desse pior cenário. Se posicionar perante esse pior cenário. Por quê? Porque é o pior cenário que determina a sua aprovação ou não. Pô, Vitão, mas por que isso? Porque no pior cenário é o seu posicionamento. Por quê? Se você fica um dia sem estudar, já começa a desencadear sentimentos de ansiosidade, sentimento de impotência, sentimento de fraqueza. Aí você fica um dia sem estudar. Ontem eu já não estudei? Então beleza. Amanhã não estuda também. Aí quando você for ver, fica um mês sem estudar. Aí quando passar um mês, 2, 3, 4 meses... Ah, se eu não tivesse... Aí sai o seu edital. Ah, se eu não tivesse parado de estudar. Então, pessoal, equilíbrio. Cuide da sua saúde mental. Vai fazer seu lazer. Cuide da sua saúde, até porque você mora no seu corpo, você precisa cuidar dele. É isso? Eu adoro esse conceito. Você mora no seu corpo. É muito bom pra te lembrar que você precisa cuidar do seu corpo. Você mora aí. Exato, exato. Então... E buscar o equilíbrio familiar, o equilíbrio mental, como a gente falou, do seu lazer, cuidar de si e buscar estudar da melhor forma possível. Muito bom. Eu acho que a gente até precisa fazer um adendo que na área de segurança pública, além de ser bom, né, de ajudar, é obrigatório. Isso. Né? O concurseiro precisa cuidar da saúde física dele ali para ter um bom desempenho no TAF. E é só assim, né, ele vai conseguir de fato aí, a efetivação no cargo público que ele deseja. Vitor, agora falando sobre ambiente, a gente deu várias dicas aqui de estudo, de preparo. Você acha que um bom ambiente, um ambiente de estudo organizado, limpo, cuidar dessa parte ali, desse outro lugar que ele mora também, vai influenciar no rendimento dele, no aprendizado dele? Certamente, certamente. Eu costumo falar para os alunos o seguinte, você tem que efetivamente criar o ambiente favorável para aquilo que você deseja. Se você está estudando para concurso público, o ambiente, aquele local que você vai sentar para estudar, ele tem que ser totalmente favorável para aquela circunstância, certo? Eu não estou falando aqui de Vitor, mas você citou o exemplo da aluna que resolvia as questões no ônibus. Não, a gente viu uma forma de otimização. Eu até falei para ela para não considerar esse período como estudo. Ali ela está otimizando o tempo que teoricamente ela estaria fazendo uma outra coisa, tá certo? Então, o ambiente de estudo, sim, ele faz toda a diferença. Você tem que usar, por exemplo, uma mesa, como essa nossa mesa aqui, e colocar os seus livros de estudos e efetivamente buscar seguir dessa forma, né, somente direcionando para esse objetivo. Por quê? Porque se você der outros objetivos, o seu cérebro pode não processar de uma forma, se confundir, na verdade, né? E aí você acaba não tendo um rendimento satisfatório. Pode ser que você esteja passando por isso, então organize. Busca, então eu não tenho uma mesa, busca uma mesa, busca um local silencioso. Por exemplo, eu não consigo estudar em casa. Biblioteca, gente. Eu mesmo chegava às 6 horas da manhã, saia às 10 horas da noite. Biblioteca. Então, pessoal, vocês têm que criar um ambiente favorável. E o que é mais interessante nesse processo é que conforme você vai melhorando a sua ambiência, cara, seu desempenho vai aumentando absurdamente. Aquele local que você cria para estudar, até o seu cérebro vai pedir. É meio doido isso, Vitor, mas quando eu for estudar TI eu não quero. Não, mas sim, o seu cérebro vai pedir. Até mesmo diante de uma matéria que você não gosta de estudar, uma matéria que você tenha dificuldade, certo? Então, um ambiente de estudo, ele faz totalmente a diferença. E pessoas que estão no mesmo objetivo que você, certo? Então, eu coloco isso como um ambiente de estudos. Porque você ficar próximo de pessoas que, sai fora disso, você não vai chegar. Gente, sai fora. Isso aí
Eu coloco como ambiência por quê? Porque faz parte do seu ambiente, o que você frequenta, né? E aí, efetivamente, você não tem o resultado que você deseja por conta desse fator pessoal também. Legal isso que você colocou de trocar de ambiente, né? Porque tem gente que realmente fala, eu não consigo estudar bem em casa, porque ele acaba dispersando, né? Tem 1 milhão de atrativos dentro da sua casa, 1 milhão de coisas que você pode parar ali de estudar e fazer, ligar uma televisão, abrir a geladeira 365 mil vezes, mesmo sabendo tudo que tem lá dentro, às vezes por uma questão de ansiedade, de inquietude também. Aí que entra a questão do curso preparatório que muita gente critica, presencial. Porque tem gente que tem... Eu tô falando porque, para vocês, Yasmin, e para você, é o seguinte, porque eu trabalho com pessoas, eu não escuto histórias, eu vejo acontecer. E por quê? Então, se eu ficar em casa, eu como demais. Aí que entra a necessidade de fazer um curso preparatório presencial, que muitas vezes vai criticar o tempo que você tem no deslocamento. Aí entra o processo de otimização que a gente colocou. Se você vai de carro, você vai escutando. Se você vai de ônibus, você vai resolvendo as questões. Ou seja, cada um tem a sua característica dentro do processo. Muito bom. A gente está caminhando aqui para a última dica, propósito. Você acha que ter um propósito bem alinhado ali, ter um concurso em mente, se dedicar a esse concurso público ali, o tempo que essa pessoa tem, né? Focar nisso vai ajudar ela a ter esse sucesso? Certamente. Na minha opinião, é o principal ponto. Você tem que ter um propósito de vida e um objetivo. Citando como exemplo aí, muitos alunos, né? Vamos citar como exemplos o edital vamos pegar um concurso da área policial. Pô, você tem um propósito, eu sonho em ser policial. Ou seja, o ser policial é a materialização do seu sonho. Só que como é que esse sonho ele é materializado? Por meio do seu processo de estudos, que é você efetivamente estudar para você chegar ao seu objetivo, que entra na questão do propósito. Eu sonho em ser auditor fiscal. Tá, pô, Vitão, vou ter que estudar análise de dados, vou ter que estudar fluência de dados, vou ter que estudar contabilidade, vou ter que estudar uma série de matérias que eu não gosto. Mas o seu propósito, o seu objetivo, a sua ideia de realização pessoal, gente, é muito satisfatório quando você vê o seu nome na lista de aprovados. Então, o seu propósito faz esse diferencial. Por quê? Porque as circunstâncias difíceis, pessoal, vai chegar. A dificuldade você vai enfrentar. Você pode acreditar nisso, então você fala isso não, pessoal, porque eu lido com pessoas. Yasmin, eu lido com pessoas. Eu não gosto de ficar escutando, que eu escutei falar não. Tudo que eu estou passando para vocês aqui são pessoas reais e, via de regra, pessoas normais. Eu não vou ficar pegando exemplo de aluno, como tem aluno meu que foi aprovado 1 mês e meio para a Polícia Federal. Tem, Vitão? Tem, foi aprovado, mas eu não vou citar ele como exemplo. Por quê? Porque ele é um ponto fora da curva. Então, assim, Vitão, tá, entendi. Mas para eu passar no concurso, eu tenho que ter essa característica, sim. Quando você coloca como propósito de vida, você a própria vida vai criar situações de dificuldade, mas essa dificuldade ela não vai ser suficiente para tirar você do seu objetivo, tirar você do seu caminho, que é a sua realização do seu sonho. Pô, é muito legal você sonhar em ser policial federal, você colocar o distintivo no peito, como todo mundo foi agora, Polícia Federal, aluno, meu aluno aprovado. Pô, muito satisfatório e acompanhar toda aquela trajetória da pessoa passar dificuldade financeira e tá lá realizado, ou seja, o propósito dele fez a diferença. Eu fico até arrepiado porque a real é essa. Auditor fiscal, essa aluna que foi aprovada agora no INSS, dificuldade que ela passava, sabe? Então, assim, esse propósito de vida, você pode apanhar, você pode fazer o que for, não vai tirar você do seu objetivo, que é ser aprovado. Porque estudar, gente, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é chato. Eu, particularmente, nunca gostei de estudar. Eu não tô aqui para enganar ninguém e eu não tô aqui para ficar falando, mas só que é um mal necessário. É um mal necessário que você tem que estudar. Você tem que efetivamente buscar formas para ter um resultado que você quer, que aí entra a questão do seu propósito de vida. Eu quero ser um PM no Rio de Janeiro. O que você tem que fazer? Estudar. O seu propósito faz com que você atravesse esse caminho tomando pancada, mas você chegue lá. Isso, pessoal. Você chegando lá, você pode ter certeza, não tem um sentimento melhor, que você não pediu favor a ninguém, teve somente a sua realização e você conseguiu. Mérito próprio. Bem legal isso que você falou. A gente tem um programa aqui que é o Papo com Aprovado, né? Onde a gente traz os aprovados para poder contar um pouquinho da história deles e não servir como modelo ali, mas inspirar outras pessoas, exatamente. Tem uma pergunta que a gente faz, que é: qual foi o maior desafio que você enfrentou e como que você fez para vencer, para superar ele?
Os desafios mudam, né? Porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma história de vida. Mas o que eles fizeram pra superar, eu acho que talvez valha aí para as pessoas colocarem como lema, é essa missão. Eu queria ser aprovado, eu queria tomar posse, eu queria ser um servidor público. Então, eu tinha isso dentro de mim e aí eu falei, não importa isso aqui que eu tô passando. Claro, cada um contando da sua perspectiva, mas não importa esse desafio, isso aqui que eu tô vivendo, eu tenho esse objetivo e eu vou fazer tudo o que puder pra poder chegar lá. Então, assim, é uma coisa realmente muito emocionante, porque os desafios mudam, mas esse objetivo que eles têm é o que motiva e leva aí pra superar tudo isso. É realmente muito lindo. A gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra motivar, pra inspirar a galera a continuar persistindo nessa jornada aí de concurseiro, porque no final vale a pena, né? No final compensa. Totalmente. Pessoal, é o seguinte, o que eu posso falar pra vocês, porque a minha história de vida também, quem sabe, quem conhece, sabe que foi muito difícil, não desista. Acredite em você. Acredite que você pode chegar lá. Veja formas que facilitem você ter um resultado melhor. Potencialize o seu processo de estudos. Estude, profissionalize o seu processo de estudos. Dedique-se, porque vai valer a cada tempo. Cada minuto, cada sacrifício que você estiver fazendo vai valer a pena quando você efetivamente atingir esse objetivo. Então, Vitão, qual mensagem você deixa para mim? Não desista de você. Não desista porque lá na frente... a gente pode, como eu gosto de citar como exemplo, a derrota do Brasil de 7-1 que tomamos, que a gente sabe que doeu muito, mas você pode tomar 7 gols. Ou seja, você fez a primeira prova, foi reprovado, fez a segunda, foi reprovada, fez a terceira, foi reprovado, fez reprovado em 7, mas você conseguiu fazer um gol. Ou seja, você realizou o seu sonho. Então não desista. Busque formas para aprimorar o seu processo de estudos, porque hoje em dia tá todo mundo muito profissional, não adianta a gente ficar aqui querendo se enganar, certo? Então, o estudo para concurso público ele está muito profissional. Então, partindo dessa premissa, você busque formas de estudar melhor, se organizar melhor e persevere. Esteja próximo de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, tá certo? E não desista de você, porque vai passar 1 ano, 2 anos, aí vamos supor que seu concurso demorou um pouquinho para sair, como muita gente está falando agora do concurso da Polícia Federal, né? E você não estuda. Aí o edital sai, você perde a oportunidade da sua vida. Aí vem aquele sentimento, e se eu não tivesse parado? Então, acredite em você. Por mais que todas as circunstâncias as pessoas não acreditam, você acredite. Porque, como eu falei, vai valer a pena cada dia, cada esforço, cada lágrima, porque dá vontade de chorar. É muito, muito doído, mas é muito satisfatória a realização, porque meritocracia. Você efetivamente foi lá, deu o seu melhor e conseguiu atingir o seu objetivo. Fica aí até com uma dica extra, né? Isso. Estudar antes do edital, porque tem muita gente que vai ali prorrogando, né? Pra estudar quando sai o edital. E de fato, como você falou, né? Já tem muita gente se preparando, já tem uma galera aí à frente dos outros. Mas é uma dica muito boa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por vir aqui, né, agregar esse conteúdo, esse conhecimento. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muito obrigada. Nada. Concurseiro, a gente já deu aqui vários tópicos para vocês, falamos de vários pontos, várias dicas para te ajudar na realização desse sonho, para você alcançar aí o seu sucesso. E a gente tem outros vídeos sobre os pontos aqui que a gente abordou, para você poder se aprofundar nessas temáticas. Já falamos sobre saúde, alimentação, sono, enfim, tem conteúdo bom para você maratonar. Então lembra de se inscrever no nosso canal e de acompanhar a gente nas redes sociais, porque estamos de olho em tudo no mundo dos concursos para te manter bem atualizado. Até a próxima entrevista com o especialista. Tchau, tchau!